E nesse momento a gente vai falar agora sobre os cuidados com a alimentação para quem tem diabetes. Como é que tá durante essa quarentena? Aí nós convidamos a nutricionista Patrícia Dias para ajudar nesse controle da glicose, nesse período ainda, né, de isolamento, de muitas mudanças e adaptações. Patrícia, bom dia, obrigada, viu? Bom dia, Mônica. Deixa eu trazer aqui, olha, eu acho que vou começar com o comentário da Cláudia de Uberaba. Ela falou, sou diabética do tipo 1, desde os 15, tomo insulina. Tá difícil manter a glicose. Por quê? Tá sem trabalho, abre a geladeira a toda hora, tá usando muita gelatina diet, então ela vai acompanhar as dicas que você vai nos passar a partir de agora. É isso que acontece mesmo com quem tem diabetes? Pode descontrolar? Então, é um momento que nós estamos vivendo muito diferente, né, Mônica? Onde as pessoas estão em casa, estão de quarentena, não estão trabalhando, o nível de atividade não é o mesmo. E a nossa ansiedade, ela está maior, né? Não só dos pacientes diabéticos, nossa ansiedade como um todo, mas deles em especial, eles podem descompensar, né, com a alimentação mais facilmente do que nós que não temos a doença. Ela falou da gelatina diet, mas nesse caso, a ansiedade para quem tem diabetes, o que o organismo vai pedir que eles precisam ter um pouco mais de atenção? O organismo vai pedir o carboidrato. Vai pedir na hora, né? Vai pedir porque traz para nós uma sensação de bem-estar, libera dopamina, né? Que é o hormônio do prazer, a gente se sente bem quando a gente come, no momento, né? Que a gente está se alimentando, a gente se sente bem, então o organismo pede. E é uma questão fisiológica também, especialmente quando é uma diabetes tipo 2, que a gente tem bastante uma resistência à ação dessa insulina. Então é uma questão fisiológica também, que quando a insulina ela está alta, o nosso corpo naturalmente ele já pede mais carboidrato. Então a gente tem que lutar com isso também, com essa parte, além do emocional, essa parte fisiológica que o corpo também pede. Então, como fazer? É não ter este carboidrato, que eu imagino que seja o carboidrato ali, vamos supor, pão, né? Um carboidrato simples, né? Sem exatamente, fibras. Obrigada. O que eu tenho que fazer? Eu costumo falar que melhor a gente não ver. A gente não tendo esse acesso, dificultar ao máximo o acesso a esse alimento que não é tão saudável, né? E que a gente tem vontade mesmo de comer, que é gostoso, é saboroso, mas que a gente precisa evitar, ainda mais no caso de uma doença. Melhor é que a gente não tenha, que a gente tenha opções, né? O acesso mais fácil dos alimentos mais saudáveis e que são mais recomendados. Quando, por acaso, essa cafubira, essa ansiedade, né, me atacar, que tipo de alimento que eu posso... o ideal não seria isso, mas o que eu posso ter ali? Estou seguindo a minha alimentação, mas vem um momento que eu falo, nossa, é bom a gente ter um contexto disso tudo, né, em relação à alimentação. Por exemplo, não é bacana eu ficar muito tempo sem me alimentar. Várias horas, especialmente para o paciente diabético, porque pode ter uma oscilação né, dessa insulina e dessa glicose no sangue. Tem que ser um contexto geral da alimentação e, claro, frutas, verduras, hortaliças, uma alimentação mais rica em fibras, porque aí eu vou ficar por mais tempo saciado. E mesmo quando vem a ansiedade, eu vou conseguir segurar a onda. Quando a gente está mais saciado, sim, né? A gente consegue segurar um pouco mais. Então, por exemplo, antes da gente comer um abacate, que tem gorduras boas, né? E ele vai deixar a gente por mais tempo com saciedade do que um pão francês que eu vou me saciar ali no momento. Mas depois... Mas rapidamente, essa absorção é tão rápida, porque eu não tenho um aporte de fibras nesse alimento, que rapidamente eu já quero outra coisa, eu já estou sentindo fome, né? Então, assim, ter uma alimentação rica em fibras, verduras, hortaliças, além de nutrir a gente, porque quando a gente está mais bem nutrido, essa ansiedade ou essa compulsão por um doce, um carboidrato, ela é menor. Ela é menor, né? Olha, isso que a gente tem que estar atento. Tem uma amiga nossa aqui no Facebook que pediu agora, né? A temperatura vai continuar baixa aí por um bom tempo. E aí, claro que a gente quer uma sopinha. Que tipo de sopa que o diabético pode fazer? Ótima pergunta, nesse friozinho é uma boa opção mesmo. E é prático, né?
Bom, a gente pode priorizar uma sopinha de legumes com vegetais como abóbora cambutiá, com brócolis, com chuchu, vagem, cenoura, uma batata doce que tem um índice glicêmico um pouco menor do que uma batata inglesa convencional. E aí, se eu quero diminuir esse aporte de carboidratos, né? Eu posso retirar um pouquinho a batata doce e adicionar um pouco de macarrão integral. Ai, tão bom. Porque vai ter mais fibras. Adicionar também uma porção de proteína, frango desfiado, carne moída, né? Tem as opções dos cremes também. O creme de abóbora. A abóbora, ela é baixíssima em carboidratos, assim, em calorias. Fazer o creme de abóbora e também adicionar essa proteína. Um creme de couve-flor. Maravilhoso! Que é adoro. delicioso, dá para colocar couve, né? A couve ali com esse creme de couve-flor. Então, nós temos bastante opções e saudáveis. Opções saborosíssimas, não só para quem tem diabetes, mas para a gente também. Eu vou Exatamente. fazer uma pausa com a Patrícia Dias, até porque eu sei que estão chegando perguntas aqui para ela. Já eu volto com você, viu? Como ficam os cuidados com a alimentação para quem tem diabetes durante essa quarentena? É o que a gente está conversando com a nutricionista Patrícia Dias, para você controlar a sua glicose sem medo. Deixa eu trazer a Silene Calegari. Ela falou o seguinte: Mônica, minha glicose está em 138. Ela não contou, né, se subiu muito agora nesse período de 2 meses e pouco. Quais os cuidados que ela deve ter? São esses que a gente comentou na primeira prosa? Sim, são esses mesmos cuidados. É necessário que ela faça mais exames para ter um diagnóstico mesmo efetivo de diabetes. É por isso que eu falei em relação à resistência insulínica, Mônica. Porque às vezes a gente tem uma certa resistência, nossa célula ela fica resistente à ação dessa insulina, que é um hormônio que regula a entrada, né, dessa glicose que está no sangue para dentro da célula. Então, às vezes, a célula fica resistente e essa glicose no sangue, ela sobe um pouquinho. Então, às vezes, eu não tenho um diagnóstico de diabetes tipo 2, mas eu tenho um diagnóstico de resistência insulínica. Minha experiência no consultório é o que eu mais vejo, é uma resistência insulínica. Que a gente tem um ganho de peso, né? Não sei se já ouviu falar. Algumas pessoas, quando emagrecem, tinha um diagnóstico de diabetes, mas emagreceu e não tem mais. Porque realmente a gente faz essa regulação nesse sistema de resistência de insulina, a gente consegue modular isso. E é com a dieta, é comportamental, dieta, né? É comportamental. Então a gente tem que ter uma dieta acompanhada com um profissional habilitado, porque a glicose eu não posso ter muitas variações nela, né? Isso é sério, né? Eu tenho que pode trazer complicação, né? Pode trazer complicações, então a gente tem que acompanhar de perto isso. Deixa eu trazer mais perguntas para você. Olha só, o Elias, lá do Jardim Célia. Oi, Elias, um beijo. Sou diabético. Tudo que é integral eu posso usar no meu dia a dia? O arroz parbolizado, que é algo lá tão assim, comum no Rio de Janeiro, né? Posso trocar pelo integral? É o ideal? Sim, é o ideal. Tudo a gente deve ser utilizado com moderação. Não é só porque o alimento integral é o mais recomendado que eu posso comer só os alimentos integrais. Por isso que tudo é um equilíbrio, né? A alimentação, tudo é um equilíbrio. Mas, sem dúvida, o integral é a melhor opção. Porque quando eu consumir esse alimento, pão integral, ao invés do pão francês, a velocidade que esse açúcar e essa glicose vão ser absorvidos vai ser lentamente, não vai ser igual o pão francês, que é de uma vez. De uma vez, né? Então, sem dúvida, o integral é a melhor opção. O Joelcio queria saber se o diabetes afeta muito quem tem problema de coração. Sim, é uma doença crônica, não é? Né? É uma doença séria, é uma doença grave que ela afeta no mundo todo quase 400 milhões de pessoas já. Né? E tem alguns estudos, assim, no nosso país, cerca de 7% da nossa população já é diabética. Então, é uma doença séria que pode trazer outras complicações, né, para todos os outros tipos de doença. Então, deve ser tratada com cautela. Com muita cautela. Vou fazer uma pausa com a Patrícia Dias, daqui a pouquinho eu trago a pergunta da Lina, porque a gente agora vai conhecer um amigo nosso que está lá em São Paulo, ele é o nosso colega da Record. Ele tem diabetes e hoje ele tem um papel fundamental porque ele ajuda quem também convive com a doença, né? Ele leva essa experiência a tantas pessoas que muitas vezes se sentem sozinhas. Eu vou conversar agora com o Tom Bueno, que é jornalista, nosso
querido amigo aqui da Record. Que prazer falar com você, Tom. Bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Total. É um prazer estar falando com todos vocês aí do Triângulo Mineiro. Eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 há quase 14 anos, né? E na época eu achava que diabetes era doença de pessoas mais velhas. E aí, durante muito tempo, a gente passa por várias etapas. Você estava falando sobre a minha negação. Demorou 5 anos para eu aceitar que eu tinha uma doença crônica que tem tratamento e que, se controlada, eu posso ter uma vida praticamente normal, né? Mas demorou 5 anos para eu poder entender isso. E cada pessoa tem um tempo, né, para poder aceitar, assimilar e entender que, se fizer o tratamento, é possível viver tranquilamente, sem danos, né? Porque a principal preocupação são as complicações causadas pelo diabetes, Mônica. Você falou da sua negação, né? Que eu estava lendo a sua história. Você falou que negou a doença durante muito tempo, que deve ter sido muito difícil. E aí eu acredito que vem muito aquela sensação, puxa vida, estou sozinho. E no seu canal no YouTube você trabalha muito isso. Não, você não está sozinho, né, Tom? Exatamente. E o canal surgiu de uma campanha. Na época eu fazia o Domingo Show do Geraldo Luiz, eu viajava o Brasil inteiro. E aí, em novembro, é o mês de luta, combate e prevenção ao diabetes. Eu decidi contar minha história numa carta, fiz 14 cartas, escrevi uma pergunta, cada carta eu escrevi uma pergunta, né, sobre o diabetes. E passei a distribuir para as pessoas nos aeroportos, onde eu chegava, eu distribuía essas cartas, pedindo para as pessoas falarem sobre o diabetes. Se conhecia alguém, o que ela sabia sobre o diabetes e tudo mais. Por quê? E lá, o que eu percebi era o seguinte, que as pessoas se sentiam sozinhas demais, né? E aí era por uma experiência minha e também pelo que as pessoas vinham me dizer. Eu contei que eu tinha diabetes, Mônica, a primeira vez, em uma reportagem que eu fiz, na época eu trabalhava na Record em Goiânia. Tá. E eu fui fazer uma matéria sobre falta de insulina, e quando eu cheguei no posto de saúde, não tinha insulina, só que eu tinha o meu frasco de insulina. Eu decidi mostrar o que era a insulina, como que o diabético usava essa insulina e a importância. E aí eu me usei como exemplo. A matéria entrou no ar, na época, pelo Facebook, muita gente começou a me mandar mensagem falando, nossa, minha mãe tem, meu amigo tem, minha prima tem, fala mais sobre diabetes, eu nunca imaginei que você tivesse. E ali eu percebi que existia uma falta de acolhimento das pessoas, que não era só eu que sentia isso, que muita gente. E como a Patrícia disse, o último estudo da Organização Mundial de Saúde revela que só no Brasil são 16 milhões de brasileiros com diabetes. 10% desse total tem diabetes tipo 1 e o restante o diabetes tipo 2, que é uma deficiência no pâncreas, a produção de insulina ou ela não é a quantidade necessária, ou a insulina não age como deveria, né? E aí está também associado à obesidade, à hipertensão. E metade dessa população do diabetes tipo 2 nem sabe que tem a doença. E você no seu canal, eu fico imaginando assim, você falou de acolhimento, que é tão importante, não é? Você sentiu isso. O que as pessoas mais te demandam, Tom? O que elas mais querem de você, assim? O que elas mais pedem? Bom, a alimentação é uma coisa muito importante que as pessoas me pedem, porque existem ainda muitos mitos. A Patrícia aí pode até confirmar isso, mas sempre atrelam o diabetes ao doce, né? Você comeu doce demais. Você come muito doce porque você é diabético. E não tem nada a ver. No caso do diabetes tipo 1, é uma doença autoimune, né? Não tem nada a ver com a alimentação. O diabetes tipo 2 são maus hábitos de vida, né? Ou uma questão genética, né? A pessoa ela tem um sobrepeso, ela tem uma outra doença como a hipertensão, ou ela tem uma questão genética do diabetes tipo 2. E as pessoas sempre chegam, né, e olham e falam, nossa, mas você comia muito doce. E, na verdade, quando a gente fala em glicose, qualquer carboidrato vira glicose no sangue. Ô, Tom, me diga uma coisa, nessa quarentena, nesse período que a gente está passando, né, e mesmo com o trabalho, claro que, não é exatamente isso aí.
Como é que você tem lidado, como é que você tem feito para controlar, para ajudar essas pessoas que estão acompanhando? Né? O que você tem feito para controlar essa ansiedade, deixar a sua glicose tranquila? Olha, eu vou compartilhar com vocês uma coisa, o seguinte, eu demorei 40 dias para eu conseguir diminuir a oscilação da minha glicose. Isso falando com nutricionista e endocrinologista praticamente todos os dias, tá? Porque eu faço uso de insulina. Eu tive que mudar a dosagem da minha insulina, porque assim, quando a gente está dentro de um ambiente fechado, por mais que eu pratique atividade física, eu não estou com o meu corpo ativo o tempo todo. Por exemplo, quando eu saio para Record, quando eu vou para a rua, eu estou andando, caminhando e meu corpo está me movimentando. Em casa, isso daí fica restrito, né? E a minha sensibilidade insulínica também muda. Por quê? Porque eu mudei a minha rotina. Diabético precisa também de rotina. E principalmente para quem tem o diabetes tipo 1, que faz o uso de insulina, eu tive que aumentar minha dosagem de insulina. Isso demorou um tempo para a gente entender como o meu corpo estava reagindo a essa mudança, porque também tem o estresse, que libera o cortisol, que também é um fator que faz subir a insulina, não é só a alimentação, né? Outros fatores, existem, se eu não me engano, 4 hormônios que fazem com que a glicose suba. E aí, eu tive que fazer esse ajuste, e sem contar que a vontade de comer é muito maior, porque você está em casa, eu estou do lado da geladeira, então você fica ansioso, você quer comer. E assim, a gente costuma dizer entre os diabéticos que diabético já tem uma fome fora do normal. Então a gente tem que se controlar principalmente nesse momento, né? Legal. Esse é o Tom Bueno, que prazer falar com você. Espero te conhecer pessoalmente para a gente conversar mais, viu, Tom? Sucesso aí, um abraço a todos da Record. E o canal do meu amigo Tom é Um Diabético no YouTube. Obrigada, meu amigo. Um beijo, viu? Um beijo, obrigado pela oportunidade. É sempre bom levar informação de verdade. Hoje em dia a gente está lutando contra a fake news, que é um grande problema aí no tratamento também do diabetes. Um beijo para todos vocês. Obrigada, que simpatia o Tom e que recado importante que ele traz para a gente nessa manhã, né? Ele falou dessa questão do mitos, dessa rotina que às vezes para o diabético é tão complicada e agora nessa confusão que a gente está, muito mais, né? E essa coisa do nem sempre é o açúcar, né, Patrícia? Não, todo tipo de carboidrato ele vai se transformar em açúcar, né, no nosso sangue. Né, então eu posso estar comendo até a própria batata doce, né? Ela vai ser transformada em açúcar. Depois eu quero falar da rotina. Tem a Lina que está dizendo o seguinte: Mônica, se eu colocar psyllium, chia ou farinha de coco no carboidrato simples, ele se torna indicado para um diabético? Vamos explicar um pouquinho. Explica, né? Explicar um pouco isso. O psyllium, todas essas outras fontes que ela disse, são ricos em fibras. Então, pode sim, viu? Pode sim melhorar essa complexidade, porque eu tô tendo uma adição de fibras, né? Só que o quanto é o volume desse carboidrato simples? Eu costumo falar o que acontece muito, as pessoas trocarem o pão pela tapioca, né? Num processo de emagrecimento, de calorias, ou para um paciente diabético, não faz diferença pra gente. Porque a quantidade de carboidrato, às vezes, pode ser até maior de uma tapioca, né? Então, o índice glicêmico continua alto. Mas eu vou fazer, por exemplo, uma crepioca, que geralmente a gente adiciona o ovo, reduz significativamente a quantidade dessa goma, dessa tapioca, e eu adiciono mais uma fibra, por exemplo, como ela deu o exemplo do psyllium. Eu torno essa alimentação muito mais rica. Né? Nutricionalmente e também pelo aporte de fibras. Eu não vou dar esse pico de glicose. De glicose, né? Vai ser mais lento. Isso. A Zilda do Canaã tem o diabetes há 6 meses, mas em vez de ganhar, perdi 11 quilos. Isso também pode acontecer? Pode acontecer. No diabetes tipo 2 ou tipo 1? Eu acredito que ela deve ser o tipo 1, ela não falou, né, pra gente. Não falou. Eu acredito que possa ser o tipo 1. E o Tom destacou muito bem, assim, não é fácil controlar uma glicemia quando ela está descompensada. Seja tipo 1 e até mesmo tipo 2, quando está no estágio mais avançado e bem descompensado. É muita cautela, né? E ele ressaltou com o nutricionista, com o endócrino e falando com ele todos os dias, né? Com os profissionais.
Então a gente precisa de uma rede mesmo multidisciplinar de apoio para esse paciente. Ele levou 40 dias para controlar, olha só. A nossa amiga de 60 anos, a Cida de Sacramento, é diabética, descobriu há 4 anos, faz uso de medicamentos. Se alimentar por períodos mais curtos também é indicado nesse momento de controle da glicose? Também é indicado. De quanto em quanto tempo? Vai depender também, Pode ser de 6 a 8 refeições, depende muito do estilo de vida de cada um, mas é melhor que a gente fracione mais essa alimentação. Olha a pergunta do Claudinei, ele tem muita queda de glicemia mesmo comendo bem no café da manhã. Perto ali de 9,5, a glicemia chega a 55. É diabetes? A hipoglicemia, a gente tem que ter uma cautela, eu acredito que ainda maior do que a hiper. Né? Então, ele tem que investigar a mais isso daí, Mônica. Ele precisa de, às vezes, mais exames, acompanhar também com o endocrinologista, além do nutricionista, para regular essa questão alimentar, porque aí sim ele vai ter que fracionar ainda mais essa alimentação, ter uma oferta de alimentos em pouco espaço de tempo. A Lúcia, só para a gente fechar essa conversa boa, o marido dela tem diabetes tipo 2 e gosta de uma cerveja, e o diabetes dele está lá nas alturas, 400. Será a cerveja, porque ele bebe dia sim, dia não? Certamente. Não acredito que tenha um alimento ou um comportamento isolado, mas a cerveja é puro carboidrato, né? Então, são cereais maltados, então é puro carboidrato. E é líquido ainda, que a gente consome talvez uma quantidade ainda maior. Exagerada, né? A minha preocupação com os pacientes que têm esse nível, né, 400, né, que ela disse, é que a diabetes é silenciosa, assim, aparentemente a gente não vê nenhuma alteração no nosso corpo. Mas a longo prazo isso pode trazer muitos prejuízos para a nossa saúde. Eu estou vendo aqui, tem uma amiga nossa que falou, olha, Mônica, eu fui diabética por 10 anos, agora tenho tudo controlado, sem medicamentos, mas ainda volta. Então, é esse cuidado constante que tanto o Tom e você estão reforçando e essa conversa muito clara com os profissionais que acompanham, porque é preciso acompanhamento, né, Patrícia? Sempre, sempre precisa. No caso do Tom é tipo 1, né? Como ele mesmo disse, é uma questão do próprio corpo, é autoimune, né? Mas essa em especial, a tipo 2, ela é comportamental mesmo, né? E mesmo assim, a tipo 1 também o nosso comportamento interfere nela. Exatamente. Mas a tipo 2 não tem como, depende de nós mesmo. Depende de nós a gente tomar uma atitude hoje, porque eu fico pensando assim, tá tudo tão complicado, a gente está tão na ventania, no furacão, que eu fico pensando se os casos não podem aumentar depois dessa pandemia. Tem uma prospecção que daqui 15 anos a gente vai aumentar uma porcentagem assim, e quase para 600 milhões de pessoas no mundo com a diabetes. Isso é prejuízo para a qualidade de vida e isso é um estrago também para o sistema público de saúde, mas a gente pode ter a atitude hoje de mudar, né, de olhar para o nosso comportamento e cuidar mais da gente. Patrícia, muito obrigada, foi uma alegria te receber, viu? Obrigada. Se sinta abraçada aí, tá bom? Você também. Patrícia Dias, nutricionista, com a gente falando desses cuidados com a alimentação para quem tem diabetes, né?